ti. Eu gostaria de ler uns versículos primeiro contigo, antes de olharmos propriamente aí para o nosso boletim e daquilo que queremos compartilhar nessa manhã, que está no nosso coração compartilhar com a igreja e nós podermos avançar e crescer no entendimento da palavra do Senhor. Mas antes disso, eu gostaria de te convidar para nós orarmos. Amém? E hoje nós estamos a encerrar o nosso jejum de 40 horas. Iniciámos na sexta-feira à noite e temos estado em oração, em jejum, 40 horas, até vamos entregar daqui a pouco e consagrar ao Senhor. Esse é um tempo onde nós temos estado a falar acerca de orar no Espírito, de ser cheio no Espírito, de viver e ser guiado pelo Espírito e de desenvolvermos o nosso homem espiritual. Semana passada quem esteve aqui aprendeu um pouco mais e hoje nós vamos de alguma forma dar continuidade àquilo que falámos na semana passada. E eu vou precisar da minha equipa de teatro improvisado. Onde é que eles estão? Tem aqui, está ali o Espírito Santo, não é o Espírito Santo, é outro. Vou precisar da ajuda desse pessoal. Mas calma, obrigado. Espera, ainda vamos orar primeiro. Calma, já. Quem? O capeta saiu, o inimigo? Nós vamos ter que chamar o inimigo. Vamos precisar dar uns cascudos nele, ok? Mas amém. Perdeu o som, voltou o som. Os irmãos conseguem me ouvir bem? Perceberam o que eu digo aí atrás? Sim? Amém. Irmãos, vamos ficar de pé? Vamos orar? Não, por favor. Tá bom, se tá bom, se os irmãos, tá bom para eles aí atrás, Jorge, tá bom? Então, não mexe mais, por favor, tá bem? E lembra do teu Espírito, mais dentro de ti. Então, vamos orar e pede para o Espírito Santo ministrar ao teu Espírito através dessa palavra. Fecha os teus olhos, abre a tua boca, começa a pedir ao Senhor, Espírito Santo, ministra o meu interior. Fala comigo, em nome do Senhor Jesus. Abre a tua boca, meu irmão. Ora ao Senhor e pede, Pai. Oh Pai, Pai de amor, nós adoramos o Teu nome, invocamos o Teu nome nesta manhã. Senhor, nós queremos mais da Tua presença, queremos crescer em entendimento e revelação da Tua palavra. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor tem pão novo para nós neste dia. Senhor, Pai, que a Tua palavra possa, Senhor, entrar no nosso coração, ministrar a nossa vida, abrir os olhos da nossa mente, Senhor, e nós possamos ser enriquecidos pela Tua palavra. Senhor, ministra ao nosso ser, é isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Fala aos nossos corações, Senhor, tira-nos do natural e que o nosso foco, os nossos olhos possam estar nas coisas espirituais do Teu Espírito, Senhor. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fala aí para o teu irmão do lado, diz para ele, ó, Deus vai falar ao teu coração. Amém. Agora, espera aí, não senta já, fala para o outro do outro lado. Deus vai falar ao teu coração. Agora sai do teu lugar e fala para 2 ou 3. Deus vai falar ao teu coração. Eu posso falar para esse? Deus vai falar ao teu coração. Aleluia. E se ainda não lhe deu um abraço, aproveita e dá-lhe um abraço. Aproveita que quando dá um abraço você aquece. Tá bom? Aleluia. Irmãos, eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Eu quero de alguma forma hoje tentar rapidamente, temos muita coisa para compartilhar com os irmãos, mas quero-te falar acerca das funções do Espírito, da alma e do corpo. Mas antes eu gostaria de ler alguns versículos que vão nos servir de base para esse entendimento de que o homem é um ser triuno. E Gênesis capítulo 1, gostaria de ler alguns versículos contigo. Quem já abriu, diga amém. E disse assim o Senhor Deus no versículo 26. Também disse Deus. Quem falou, irmãos? Deus. Façamos o homem à nossa imagem. Deixa eu te parar aí, primeira coisa para te dizer, quando fala nossa, nossa é mais do que uma pessoa. Nossa é plural, não é singular. Então, no mínimo teriam que estar ali 2 ou 3 pessoas. E nós sabemos que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Então, quando Deus fala e diz, façamos o homem à nossa imagem, ali a Trindade está reunida e em concordância.
Em anuência, Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo falam e dizem: façamos o homem à nossa imagem. E tu e eu somos criados à imagem de Deus. Um dos motivos pelos quais o diabo detesta tanto o ser humano e só veio para matar, roubar e destruir é porque tu e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos parecidos com Deus. E quanto mais de Cristo há em mim e em ti, mais semelhança há com Deus o Pai. E então ele continua a dizer: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Se tiver alguma mulher aí do teu lado, fala para ela: estás a ver? Tu tiveste o privilégio de ser criada à imagem de Deus. Aleluia. E agora eu gostaria que tu abrisses a tua Bíblia comigo. Viaja comigo, por favor, lá para 1 Tessalonicenses, no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses. Em Gênesis, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, eu quero dizer que Deus ali, quando cria o homem, Ele cria o homem não apenas algo físico, mas Ele cria o homem com essa dimensão tríplice. Ele cria o homem. Os irmãos já viram, estão lâmpadas aqui, já viste a energia a chegar a uma lâmpada? Quer dizer, a gente não vê energia, a gente vê o resultado dela. Mas tu tens uma lâmpada, dentro da lâmpada tu tens um filamento, e quando acontece, nós ligamos o interruptor, o que é que acontece? Automaticamente aquela lâmpada torna-se viva, ela brilha, certo? Então digamos que a lâmpada, ela é o corpo, e a energia que nós não vemos é o espírito, e a luz é a alma. Dá para entender isso? Então, quando Deus cria-nos e Ele nos cria almas viventes, o que acontece é quando o Espírito, Ele sopra o Espírito em nós, o nosso corpo e a nossa alma, elas passam a existir ali. E aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, olha o que está escrito. E o que é que Deus fala? Já lemos isso a semana passada. Ele diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso Espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E o vosso Espírito, alma e corpo. Onde é que está o Espírito então? Vem cá, Espírito. Vem cá a alma. E o corpo? Onde é que está o corpo? Ok. Os meus ajudantes aqui do teatro improvisado. O inimigo fica atento porque o inimigo não está atento. O inimigo fica atento porque vai se levantar para levar uns cascudos, tá bom? Ok? Então fica atento, inimigo, tá bom? Ok? Alma, pode vir aqui. E faz igual a semana passada, ok? Isso. E agora, irmãos, abra comigo em Hebreus capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Irmãos, alguém lembra qual foi o tema da palavra da semana passada? Um de cada vez, por favor, não falem todos ao mesmo tempo, irmãos. Deixa o teu irmão falar, ok? Semana passada nós falamos acerca da importância de saber discernir entre alma e espírito. Lembra disso? E lembra porque é que foi essa importância? Porque maioritariamente nós, depois da queda do homem, depois da entrada do pecado, o que aconteceu foi que maioritariamente nós começamos a ser dirigidos pela nossa alma. Só que o projeto de Deus para ti e para mim não é que vivamos pela alma, mas é sim que vivamos pelo Espírito. Porque tem uma pessoa, o Espírito Santo. Eu preciso de alguém aqui para me ajudar a fazer de Espírito Santo. Pode ser o Eduardo. Eu já vejo.
O Espírito Santo, ele vem e ele fala no espírito humano. E é o espírito humano que vai depois, nós vamos perceber Deus, porque Deus é espírito, ele fala no nosso espírito. E aí nós entendemos, a nossa alma, a nossa mente é onde está a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. E através da nossa mente nós vamos perceber aquilo que o Espírito Santo diz ao nosso espírito, vamos entender e o nosso corpo vai executar a ordem que o Espírito Santo falou connosco. Dá para entender isso? Quando nós falhamos em entender que somos espírito, alma e corpo e passamos a viver só no nível da alma, o que acontece é que nós somos pessoas só almáticas, carnais, que vivem apenas por estímulos naturais e deixamos de entender, falhamos em compreender realmente as direções do Espírito no nosso espírito. Hoje eu quero falar contigo um pouco acerca das funções de cada uma destas partes, porque cada uma destas partes na nossa vida tem funções, tem características. Ajudar a compreender essas características vai nos ajudar a perceber cada vez mais quando Deus fala connosco e quem é que está a falar connosco. Se é a nossa alma, se é a nossa mente, se é a nossa vontade ou as nossas emoções, ou se é realmente o Espírito Santo que fala connosco. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre... Eduardo, vem sobre o Jaime. Não é assim, filho. Você vem sobre ele. Vem sobre ele. No Antigo Testamento era assim. Mas olha aqui, no Novo Testamento já não é assim. A palavra de Deus fala que no Novo Testamento o Espírito Santo, ele habita. Ok? Habita dentro. É mais fácil. Ele habita dentro. Mas então agora, alma, corpo, podem sentar. Vamos só ficar aqui com o Espírito novo. Você vai ficar aqui comigo. E irmãos, olha aí então para esse versículo de Hebreus 4:12 que nós estamos a ler. O que é que diz aí? Porque a palavra de Deus, quem é a palavra de Deus? Jesus. Onde é que está Jesus? Quem fez Jesus semana passada? Jorge, anda cá, Jorge. Eu vou precisar, vocês têm que ficar atentos, os meus personagens, ok? Jesus, o Espírito Santo, têm que ficar atentos, podem sentar aqui na frente, aqui pertinho, ok? A palavra de Deus é viva. Repara numa coisa, a palavra de Deus diz que ela é viva. O Jorge é vivo, irmãos. Aleluia. Entende? Escuta, ele é vivo, isso é para você entender que Jesus está vivo. E ele é vivo. E a palavra de Deus diz que ela é viva e ela é eficaz, ela é capaz. O que é que diz a seguir? De separar. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até ao ponto de dividir o quê? Alma, vem cá. Eu preciso que vocês fiquem ligadões. Acho que eu vou ter vocês todos aqui. Alma e corpo, vem para cá. Vou precisar de vocês aqui, senão vai fazer um teatro improvisado aqui. A alma está dormindo. Então para uma coisa, Jesus, a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é capaz para dividir alma e espírito. Vem cá, o espírito, junta aqui. Eles estavam ligados aqui, não é? Mas vem a palavra de Deus e o que é que faz? Separa a alma do espírito. O que é que diz o versículo a seguir? Espera aí. O que é que diz o versículo a seguir, irmãos? A palavra de Deus é viva e eficaz para separar alma de espírito. E a seguir diz o quê? Juntas e medulas. O que é juntas e medulas, irmãos? É corpo físico. Então a palavra de Deus é apta também. Separa aí, corpo físico. Agora, cada uma destas partes tem funções e tem características. E é aqui que eu te quero pedir então, olha aí para o teu boletim e olha o que está escrito aí acerca das funções do Espírito. O ser humano, pela palavra de Deus, nós já vimos que ele é espírito, alma e corpo. Deus é espírito. Para nós falarmos com Deus, nós precisamos falar com Deus de onde? É na mente? É no espírito que nós falamos. A nossa mente tem uma participação nisso, mas é no nosso espírito. E aí, continua aí a dizer, a alma é o quê? É o centro da nossa personalidade. O corpo é aquela parte material onde estão os nossos sentidos físicos.
E o Espírito é a parte mais importante pela qual nós temos comunhão e consciência de Deus, e temos comunhão com Deus e com os irmãos. Agora, aqui no Espírito, vamos focar aqui. Alma e corpo, por favor, podem sentar aqui. Jesus está sempre aqui do lado, ok? Pode sentar. E agora eu vou precisar da ajuda de 3 meninas, 3 mulheres. Uma de cada vez, não se levantem todas ao mesmo tempo, por favor. Mas eu vou precisar da ajuda de 3 meninas. Está tudo com frio? Vem para cá ajudar-me aqui que aquece, irmãos. Não sei se dá para aumentar o volume aí de intensidade do fogo. Não dá? Não pensa. Já está? Ok. Bem, irmãos, olha aqui. Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias capítulo 31, o versículo 34. Precisamos de agilizar aqui, irmãos. Jeremias capítulo 31, o versículo 34. Os irmãos encontraram? Jeremias 31, 34. Encontrou? Sim ou não? E diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Fala isso para o teu irmão do lado. Perdoarei os teus pecados e jamais me lembrarei das tuas iniquidades. Alguém cometeu pecado ontem ou hoje? Fala para o teu irmão: olha, Deus já não se lembra. Deus já não se lembra. Entendeu? Agora escuta aqui. Quais são então as características e as funções do Espírito? Olha aí no teu boletim, está a dizer que uma delas é a intuição. A Rosângela vai ser a intuição. A Val vai ser a consciência. Ok? E a Rose vai ser a comunhão. Pode ser? Então escuta, irmãos. Quando Deus fala connosco, que parte é essa da nossa intuição? O que é que isso tem a ver connosco? O que é que a intuição faz? Qual é o papel dela na nossa vida? Se tu olhares aí no teu boletim, tu vais ver que a intuição é aquela capacidade que nós temos de conhecer sem sabermos exatamente como. Mas há algo que nos diz que é daquela forma. Há algo que nos diz. Se tu conseguires ler enquanto me escutas, tu vais perceber o que eu te estou a dizer. Porque está exatamente não, está de forma parecida àquilo que eu te estou a colocar aí, escrito no teu boletim. O que acontece aqui com a intuição é alguma coisa, algum conhecimento que chega até nós, sem nós sabermos exatamente de onde ele vem, mas é alguma coisa que nós sabemos dentro de nós. É alguma coisa que eu fico assim: eu não sei porque que é isso, mas eu sei que eu sinto que é isso. E não sei se os irmãos já passaram por essa experiência alguma vez, mas a intuição tem essa parte, tem essa capacidade. É essa parte do nosso ser onde nós conhecemos intuitivamente pelo Espírito. Nós conhecemos, não é um conhecer mental, de lógica, mas é um conhecer intuitivo pelo Espírito. E a intuição, ela tem 2 características extremamente importantes. Num lado, ela tem, o que é que diz aí no teu boletim? Quais são as características dela? Ela tem o constrangimento. E do outro lado, obrigado, o que é que diz que tem aí? Irmão, está aí embaixo. Aleluia. Diz aí que a função da tua intuição, fala aí que ela tem 2 cá embaixo. Ela manifesta-se através de 2 formas: constrangimento e restrição. O que é isso, irmãos? Está aí a explicar. Constrangimento é quando ela te impulsiona a fazer alguma coisa.
Há algo dentro de ti, há algo no teu interior, e não é ao nível da mente, é dentro do teu coração, aqui dentro de ti, onde tu te sentes impulsionado, tu te sentes constrangido a fazer alguma coisa, tu te sentes impelido a orar por alguém, tu sentes-te de alguma forma: eu preciso de falar com aquela pessoa, eu preciso de orar por ela, eu preciso fazer uma visita. Há algo dentro de mim que me constrange, que me impulsiona a ir até aquela pessoa. Isso é manifestação da tua intuição. Constrangimento. Por outro lado, do outro lado tem a restrição. O que é a restrição? A tua mente ouviu, a tua mente analisou, tu viste aquilo, percebeste, a tua consciência até diz que sim, mas há algo dentro de ti que te restringe. Eu sinto que eu não devo fazer aquilo. Eu não sei porquê, mas aquilo não me cheira bem. Já alguém passou por essa situação, irmãos? Normalmente vocês, mulheres, são muito intuitivas, têm isto muito desenvolvido, mais do que os homens. Os homens são mais cabeça na lua. É verdade. A intuição está a rir porquê? Porque é verdade. É verdade. Então, escuta. A intuição, essa capacidade da restrição, ela vai te dizer alguma coisa. Irmão, escuta. À medida... Oh, Jesus. Eu estou a tentar conciliar o tempo com toda a informação que eu tenho para te dar. Porque eu também estou a pensar na questão do frio, irmãos. E quero terminar a horas. Só que escuta uma coisa. Quanto mais anos tu tens de caminhada e experiência com Jesus, mais estas características vão ser definidas e vão ganhar sensibilidade. Irmãos, quando nós chegamos aqui para adorar, igual hoje, segura aqui, Jesus, a palavra, segura na palavra. Quando nós chegamos aqui igual para adorar hoje, ou seja em que dia for, nós vimos aqui para adorar a quem? Para servir a quem? A Jesus. Não importa se o meu irmão vai cantar mais alto ou mais baixo, se vai ter o louvor, vai estar bonito ou vai estar feio, eu estou aqui para adorá-lo. A minha adoração não depende do volume de uma guitarra, do microfone, a minha adoração não depende disso. E há dentro de nós, muitas das vezes, nós sentimos-nos impelidos a falar algumas palavras. Amém ou não amém? Se quando estamos para adorar, sentimos-nos impelidos, há alguma coisa que nos impulsiona e que dentro de nós sabemos que devemos fazer alguma coisa. Mas também há momentos que sabemos que não devemos fazer. Isso é a restrição. Quando somos impulsionados por algo dentro de nós a ir e orar, dar uma palavra para um irmão, isso é parte da intuição a ele trazer-te esse constrangimento, a impelir-te a fazer alguma coisa. Mas no nosso espírito também, aqui, cá, espírito, você está muito escondido, espírito. Ok. Agora a intuição vai para cá. Qual é a outra função do nosso espírito, irmãos, que está aí no boletim? Desculpa, hoje eu parece que te estou a ensinar o 2 mais 2, mas isso é importante para a nossa vida e para o teu crescimento espiritual. Nós temos outra função, que é a função da nossa consciência. Agora escuta, essa consciência não é apenas saber o que é certo, é errado, o que escolho, não escolho, faço, não faço, reprovo, não reprovo, aprovo, não aprovo. A consciência, ela decide pelo Espírito. Vem cá, Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo ministra ao nosso espírito e a nossa consciência, vem cá, em comunhão com o nosso espírito, o que é que ela faz? Ela aceita ou não aceita? Ela reprova ou não reprova? Ela concorda ou não concorda? Mas nunca é baseado na lógica humana, é sempre numa lógica do Espírito Santo que ministra ao Espírito e a consciência entra em acordo com aquilo que está a ser ministrado. Dá para entender isso ou não? Olha aí, acompanha aí no teu boletim mais essa questão da consciência. O papel dela é que ela testifica dentro de nós. Aí está a falar do princípio da árvore da vida. Esse princípio da árvore da vida é que Deus vinha e ministrava e falava ao nosso espírito. E a consciência, sendo parte do nosso ser, ela vai então ouvir aquela palavra, vai aceitá-la e vai entrar de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala. Amém, irmãos? Amém. Temos depois qual é a seguir a outra função do Espírito? Obrigado, Val, você está aqui.
Temos a Dona Comunhão, que está aqui a tremer de frio. Ok, vem cá, fica aqui próximo. Irmãos, o que é que a comunhão faz? O que é que a comunhão acontece? Como é que ela funciona dentro de nós? Toda a comunicação espiritual, toda a comunhão, ela acontece dentro do nosso espírito. E ela tem umas funções. Uma das funções dela é que ela vai facilitar aquela parte que nos leva ao contacto, à intimidade com Deus. No nosso espírito nós temos essa capacidade de entrar em contacto com o Senhor. E ali, naquele momento de comunhão, eu vou sentir e perceber a presença de Deus, e a palavra de Deus é no meu interior, é no meu coração. Semana passada nós compartilhamos e falámos algo aos irmãos que na Bíblia a palavra espírito e as referências para espírito humano e para coração são muito idênticas, elas são intercambiáveis. Umas vezes Deus está a falar de coração e a referir-se ao espírito, outras vezes Deus está a falar de espírito referindo-se ao coração. E é importante nós percebermos isso, porque toda a nossa comunhão com Deus, ela acontece no nível interior, no nível do nosso espírito. Irmãos, há algo aqui, obrigado Rose, que eu quero voltar a fazer. Faz-te um pouquinho, Espírito Santo. Vem cá, alma e corpo. Não, já pode, pronto, já pode, ok. Já pode. O inimigo está por aí? Vem cá, inimigo. Vem cá. Cadê a mantinha? Quem pode dizer? Está aqui, a mantinha do Batman. Eu estou com frio. Fica aí só. Irmãos, escuta uma coisa. O que aconteceu? Quando Deus nos criou, o que é que a palavra de Deus diz? Como é que Deus nos criou? 1 Tessalonicenses 5:23. O que é que fala lá, irmãos? E todo o nosso... Não, 1 Tessalonicenses. Todo o vosso espírito... Abre aí, por favor. 1 Tessalonicenses. Espírito, alma... Repara numa coisa. A sequência está dessa forma, não é por acaso. A sequência está dessa forma, espírito, alma e corpo, porque é dessa forma que nós fomos criados. Irmãos, nós conseguimos comunicar-nos e ver-nos porque nós somos da mesma matéria. Nós somos feitos da mesma coisa. Você já viu o cão a ladrar um para o outro? Quem já viu? Porquê cão a ladrar um para o outro? Latindo. Como é que fica lá eles? Você fica, parece briga doido, não é? Parece, mas eles sabem do que é que estão a falar. Eles sabem o que é que se está a passar. Irmãos, quem conhece, quem já viu o ouriço caixeiro? Sabe o que é o ouriço caixeiro? O porco espinho. Porco espinho. Ouriço caixeiro, porco espinho. Pronto. Hein? Luís Caixeiro. Luís Caixeiro? Não, é o ouriço caixeiro. É ouriço. Ouriço caixeiro é porco espinho. Já viu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Já fiz isso em outro contexto. Já paraste para pensar como é que porco espinho acasala? Como é que porco espinho acasalará, irmãos? Como é que será? Agora, porque, pastor, o que é que isso tem a ver com o espírito, alma e o corpo e as funções do espírito? O que é que isso tem a ver? Escuta, só pode haver comunicação entre pessoas da mesma espécie. Por isso, quando Deus te cria, Ele cria-te espírito, alma e corpo. Tudo aquilo que Deus vai fazer, escuta, tu estás a ouvir uma palavra hoje, ela está a entrar pelos teus ouvidos físicos, pelas tuas orelhas, ela está a ir, tu estás a compreender o português que eu te estou a dizer, a tua mente está a descodificar, tu estás a ver que há coerência entre o que eu digo e o que a palavra de Deus diz, o que está escrito, mas essa palavra precisa descer para um nível mais profundo, entrar ao nível do teu espírito, e ali ao aceitá-la, ao concordar com ela, então a minha alma, a minha decisão, a minha vontade e o meu corpo vão executar aquilo que o meu espírito autoriza. Dá para entender ou não? Então a minha consciência, a minha comunhão, a minha intuição, ela percebe tudo aquilo. Irmãos, eu estou a fazer essa separação e todo este teatro, toda esta dinâmica aqui só para tu veres que isto é apenas para efeitos pedagógicos, porque no dia a dia tudo isto se mistura, tudo isto se conecta. Só que Deus cria-nos desta forma.
Aí o que é que acontece quando Deus nos cria desta forma? Lá no Éden, o que é que aconteceu? Entrou o inimigo. Entra, inimigo, manifesta-te aí. Manifesta-te aqui. Pronto. Bebeu. O inimigo manifestou-se e o que é que acontece? Irmãos, vamos lembrar lá do Éden? Obrigado. Eu quero ressaltar outra coisa aqui. O inimigo manifesta-se e ele vai falar com quem? Com a mulher. Esquece, vai falar com o homem, ok? Vamos pôr os dois aqui. Não vamos colocar a questão de sexo, senão as mulheres vão ficar melindradas e depois batem no pastor, tá bom? Obrigado, vamos lá. Vem para cá, corpo, vem cá para a frente. Vem para cá. Alma, vem para cá. Irmãos, eu preciso que vocês fiquem atentos os três. Espera aí, inimigo, agora quieta-te um pouco, tá? Agora deixa eu te repreender. Solta o corpo agora. Sai do corpo agora. Sai do corpo. Irmãos, vocês três aqui, eu preciso que vocês fiquem atentos para seguir a dinâmica do que eu vou falar. Repara uma coisa. Deus vinha na viração do dia. Tem o Espírito Santo, tem Jesus. Júnior, vem cá, você é Deus o Pai, vem cá, filho. Pronto. Você estava chorando aí que eu não te chamei? Vem cá. Papai chegou. Vai bem. Pode juntar os três, Eduardo, Jorge, junta ali. Juntem-se com o Júnior. Venham os três de braço dado. Irmãos, a palavra de Deus fala que todos os dias, ao virar do dia, presta atenção, vocês três venham cá. Todos os dias, ao virar do dia, Deus vinha para ter comunhão com o homem. Aonde? O que é que a palavra de Deus diz que Deus é? Deus é Espírito. E aonde é que Deus tinha comunhão com o homem? É aqui que eu preciso da ação. Vem para cá, vocês já deviam estar ligados aqui. Ok? Pronto. No Espírito. Eles vêm ter comunhão no Espírito. Aqui. Só que depois, mais para a frente, o que é que a palavra de Deus fala? Que entra o pecado no mundo, cadê o inimigo? Tem que ficar ligado. O inimigo não está ligado. O inimigo vem, e aonde é que o inimigo vai falar, irmãos? Faça um pouco agora a Trindade. Aonde é que o inimigo vai falar primeiro? Troca. Vou para fazer o curso. Vocês estão a entender, irmãos? O inimigo vai falar aonde? Em primeiro lugar, ele chega e desperta os sentidos físicos. Repara numa coisa, isto não é tão diferente. Espera aí. Eu começo a dar beijinhos um ao outro. Faça só um pouquinho, vocês três. Está vendo o amigo do inimigo. Irmãos, presta atenção nisso, porque até hoje é assim. Nós somos atraídos em primeiro lugar por isto que está aqui. Ok? Isto. Que quando vemos isto, automaticamente, quando ele chama a atenção, aciona aqui. Depois de acionar aqui, o que é que aconteceu? Afetou aqui. E matou, tirou-o de cena. Jogou lá para trás. Ficou em terceiro lugar. Quem passou a governar-nos? A alma. E aqui na alma, que agora está aí no teu boletim, o seguimento, são as funções da alma. Na nossa alma nós temos mente, vontade e emoções. Deixa-me dizer uma coisa, isto não é história da Igreja Videira, isto não é invenção do pastor Pedro, isto é algo que até a própria psicologia, não com estas palavras exatamente, mas define desta forma. E aqui, mente, vontade e emoções. Precisava de mais 3 voluntárias. Mas ok, deixa estar, vamos usar o que temos aqui. Mente, vontade e emoções, irmãos. A nossa mente, dentro da alma. Vem cá, vocês três. Pode servir. Inimigo, você fica um pouquinho escondido aí, por favor. Ok? Temos aqui mente, vontade e emoções. Isso assim, que é para todo mundo ver. Irmãos, a mente, diz aí no teu boletim, que é a parte mais importante dentro da nossa alma. Porquê?
Porque é na tua mente que tu vais, neste momento tu estás a fazer isso está a acontecer na tua mente. Tu estás-me a ouvir e tu estás a assimilar e a ver a lógica do que eu te estou a dizer. Se eu te disser agora nabos e carrapatos, o que é que tu vais pensar? Não tem nada a ver com aquilo que nós estamos a falar. Estás-me a entender? A tua mente, ela analisa, a tua mente ouve, a tua mente raciocina, soma, ela vê se tem lógica ou não. E aqui, irmãos, aqui está um perigo muito grande. É nós sermos conduzidos por uma lógica que não é a lógica da palavra de Deus. A mente, ela precisa ser transformada. Porquê? Diz aí no teu boletim. Através da palavra de Deus. Pela renovação da mente. Quando nós somos expostos à palavra de Deus, olha aqui as funções da alma. Função da mente. A mente, então, ela é a função mais importante. Porque se a nossa mente ela for obscurecida, ou seja, não tiver luz, nós nunca poderemos chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então a nossa mente ela precisa ser renovada para nós podermos experimentar e entender a vontade de Deus que é revelada no nosso espírito. Irmãos, quando houve o pecado aqui, vem depois Jesus, o Jorge está ali que é Jesus, ele dá um tapé na cruz do Calvário no diabo e de novo o Espírito vem cá, ele volta a ficar no lugar certo. E agora todo o nosso espírito, alma e corpo são colocados de novo no lugar correto. E a partir de agora, tudo o que acontece, Deus fala aqui. Deixa eu dizer, já leu aquele versículo que diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca? Já ouviu isso? Isso quer dizer o quê? Que a obra que Cristo fez na cruz do Calvário, lembra? Semana passada o Jorge estava aqui de braços abertos. A obra que ele fez na cruz do Calvário está feita, concluída, terminada, é perfeita e é suficiente para a nossa redenção. Não há preciso mais nada. Foi feita, consumada totalmente. Deus aceita isso. E todos aqueles que acreditam e expressam fé em Jesus, eles são feitos filhos de Deus. Nascem de novo no seu Espírito. Só que agora nós temos um problema. A palavra de Deus fala então que o Espírito está pronto, a carne é fraca. A palavra de Deus diz-nos que o corpo, nós vamos receber um corpo glorificado um dia. Não vai ser um corpo igual a este, assim, meio michuruca, assim, meio esquisito, né? Mas pronto. Mas vamos ter um corpo mais bonito, mais lindo, né? Com certeza. Pronto. Já não vai ter barriga, assim. Nós vamos ter um corpo glorificado. Só que, irmãos, obrigado. E a nossa alma? O que é que se passa com a nossa alma? A nossa alma, ela tomou um lugar que ela substituía o espírito. E a nossa alma, nós passamos a decidir e a fazer tudo. Então, se tínhamos vontade, fazíamos. Se não tínhamos vontade, não fazíamos. Se tinha lógica, era de acordo com aquilo que eu aprendi na escola, aquilo que a sociedade diz, então, se faz sentido, tem lógica, eu faço dessa maneira. E se eu sinto, se as minhas emoções aceitam, e se eu sinto, mas eu senti, não tem como negar que eu o amo, e que eu quero, muita paixão, e por ti, meu coração palpita como uma batata frita, essas coisas todas das emoções, então nós éramos conduzidos por isso. E agora há um processo todo que precisa, é um processo de desintoxicação, de nós deixarmos de ser conduzidos pela alma, sermos homens da alma, almáticos, para passarmos a ser conduzidos pelo Espírito. É aqui que agora reside grande parte do processo na minha vida e na tua vida. É deixarmos de ser, e se tu leres aí no teu boletim, deixarmos de ser pessoas da alma, pessoas da mente, pessoas da vontade, pessoas das emoções, mas passarmos a ser homens conduzidos pela nova vida que foi ministrada ao nosso espírito. Então a nossa mente, ela precisa de ser renovada, mas vem depois também a nossa vontade. Outra função da nossa alma é a nossa vontade. É na nossa vontade que nós decidimos, que nós escolhemos, que nós optamos, que nós dizemos quero, não quero, que nós dizemos vou orar, não vou orar, quando o Espírito fala connosco. E nós dizemos, não, vou preferir fazer outra coisa. Isso é até um ato da vontade.
É ali, essa vontade agora, irmãos. O que é que a palavra de Deus diz? Romanos, capítulo 12, versículo 2. Alguém lê para mim, por favor? Não está aí no teu boletim. Romanos 12, 2. 12:2. É. Estou a falar agora aqui da função da vontade. Dentro da nossa alma está o nosso poder de escolha. Repara uma coisa. A palavra de Deus diz, Romanos 12, 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Lembram há pouco que dissemos que a mente, aqui a mente, é a parte mais importante da nossa alma? Lembra disso? A nossa mente precisa ser renovada, porque é dentro da nossa mente que estão os conceitos que nós aprendemos e assimilamos. Irmãos, quando nós assistimos a um filme, uma telenovela, conceitos são ministrados para dentro de nós. Quando estamos à frente de uma televisão e vemos uma publicidade, conceito é passado para dentro de nós. Sabes porque é que sai um telemóvel atrás do outro e nós queremos sempre um melhor que o outro? O objetivo da publicidade, a maior parte das vezes, é gerar insatisfação naquilo que tu tens e levar-te a desejar comprar outra coisa que tu ainda não tens. Esse é um dos objetivos da publicidade. Então, quando nós nos expomos a situações, a nossa mente recebe influências. E a palavra de Deus diz: não vos conformeis, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que aconteça o quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável, o quê? O quê? Vontade de Deus. Então reparam, nós temos aqui duas vontades. Estão ocupados aqui, a vontade é você, né? És tu, né? A vontade. Ok. Mas nós vamos pegar o Jorge aqui, que é o papel de Jesus também. Nós temos a vontade de Jesus, que é boa, perfeita e agradável. E nós temos a nossa vontade. Eu quero te pedir, por favor, abra a tua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 13. Eu quero te mostrar aqui uma diferença. Já falámos nisso. Eu lembro de já ter colocado isso para a igreja em outro momento. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus para nós é boa, é perfeita e é agradável. Pastor, mas por que às vezes me custa tanto eu ter que abrir mão ou eu fazer uma coisa que não me parece tão agradável à minha alma? Presta atenção nisso. A minha alma não tem muita vontade de fazer aquilo. A grande questão é, e o que é que o teu espírito quer? O que é melhor para o teu espírito? Irmãos, a resposta a esta pergunta vai muito dizer por quem é que nós somos conduzidos. Se é pela alma, pelas vontades e emoções, ou se é realmente por aquilo que agrada ao espírito. Gênesis capítulo 3, deixa eu só ver aqui o versículo para te falar, aqui na minha Bíblia. Os irmãos já encontraram Gênesis 13? Amém ou não amém? Sim. Yep. Desejado. Olha aí o versículo. Olha, lê comigo a partir do versículo 5. Os irmãos encontraram? Amém? Amém. O que é que diz aí? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Repara, que olhos são esses? Olhos na alma. Há aqui um misto. Esses olhos são tanto os olhos da alma quanto são os olhos físicos. O que é que o diabo, o inimigo, estava a colocar para o homem? Estava a colocar ali para o homem. Estava a dizer, olha, na realidade Deus não quer que tu te divirtas. Sabem quantos jovens nós pensamos muito isso? Igreja é chato, não se pode fazer nada. Porquê? Porque vivemos ainda no nível da alma. E queremos prazeres para a nossa alma. Não ainda gostamos da comida espiritual. Queremos coisas para a alma. E ele diz assim, de seguida: se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Agora presta atenção. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer
agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, deu também ao marido e ele comeu. Repara, o que é que o diabo diz aqui ao homem? Que a árvore era o quê? Qual é a conclusão que ele chega? Quais são as palavras que estão aí? Que a árvore era boa para se comer. É isso que está escrito ou não, irmãos? Preciso que tu me ajudes aqui. Era boa, era agradável aos olhos e era o quê? Desejável. E é aqui que eu quero colocar-te e fazer um paralelo entre essa questão. Estávamos a falar da vontade. E é aqui que nós precisamos perceber. A palavra de Deus diz, nós lemos em Romanos, que a vontade de Deus para nós, a palavra de Deus, é boa, perfeita e agradável. Mas lá o diabo mostra a Eva que a vontade, e mostra ao homem que a vontade era o quê? Era boa, era agradável e desejável. Não era perfeita, era desejável. E aqui está o grande problema. Lembra-te que nós somos mente, vontade e emoções. E aqui nas emoções reside aquilo que nos dá prazer ou não. Aquilo que é satisfatório ou não. Aquilo que me apetece ou não. Aquilo que me é confortável ou não. E aqui há este grande conflito entre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e a vontade do diabo, que é boa, agradável e é desejável, mas não é perfeita. No momento, no agora, é desejável. No momento, no agora, dá prazer. Mas depois vai dar dor de barriga. Se alguém já comeu alguma comida estragada que depois deu dor de barriga e foi para a casa de banho, sabe do que é que eu te estou a dizer? A comida naquele momento, ela é desejável, ela é apetecível. Mas depois ela vai dar dor de barriga. Irmãos, é por isto, se tu vires aí no teu boletim, é por isso que nós não devemos viver no nível da alma, mas sim ser conduzidos no nível do Espírito. Porque a alma, ela precisa ser transformada. Quando tu vens aqui a um culto, estás na célula, falas sobre estas coisas, irmãos, vocês, como eu gostaria de te poder mostrar a vitalidade que seria, agora nesta quarta-feira, vocês estarem a falar sobre tudo isto dentro da célula, a mastigar isso, falar, fazer perguntas, dizer como é que eu faço, o que é que eu sinto, a minha experiência, o que é que aconteceu, como é que foi, como é importante isso, para você cada vez mais ser um homem e uma mulher que vive no nível do Espírito e aprende a ser conduzido no Espírito. Porque há um ministrar, irmãos, na alma. Há um adorar a Deus na alma. Há um adorar a Deus nas emoções. Mas há um adorar a Deus no Espírito. E nós precisamos, irmãos, o alvo de Deus para nós como igreja é viver no nível do Espírito. Porque o que Deus vem arrebatar são espíritos que residem dentro de corpos. Não são corpos, não são emoções. O que Deus vem arrebatar são espíritos que habitam dentro de corpos. E nós precisamos de entender isso. E deixar fluir cada vez mais esse homem espiritual. Sabe, o tema e o objetivo do nosso jejum de 40 horas, nesses dias, sexta-feira, ontem e hoje, é sobre a oração em línguas. A palavra de Deus diz que a oração em línguas é para cada um dos crentes se edificarem na sua fé. A maneira de nós percebermos, alimentarmos e desenvolvermos o nosso espírito é também orando em línguas. Nós precisamos crescer nisso. Deixar de ser apenas uma coisa da mente, aquela coisa aqui na mente, mas não, ser algo que sentimos que flui do nosso espírito. E ao orar em línguas, também orar como a palavra de Deus ensina, para que possamos interpretá-las e dessa forma abençoarmos a igreja, abençoarmos o corpo. Amém. Irmãos, mente, vontade e emoções precisam estar sujeitas, transformadas, influenciadas à voz do Espírito que recebe direção do Espírito Santo. Vem cá, Espírito Santo. Não precisa montar agora, mas agora você reside dentro. Vamos dar para entender isso. Amém. É fundamental nós entendermos estas realidades e percebermos. Agora deixa-te dizer uma coisa, tu estás-me a ouvir e tu podes pensar, pastor, eu sei disso, é assim, eu entendo, mas eu ainda falho tanto. E aí, o que é que eu vou fazer? E depois nós desanimamos porque não conseguimos permanecer constantes nisso. Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção, por favor.
A graça de Deus veio exatamente para te ajudar a cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Amém. Aleluia. Deus sabe que nós não conseguiríamos por nós próprios. É por isso que Ele envia um substituto. Vem cá, substituto. Abre os braços aí, Jorge. Fica aí na frente deles. Amém. Irmãos, eu tenho dito à igreja que há alguns boletins que vocês deveriam guardar. O da semana passada é um deles. Tem uma parte lá que nos ensina que na cruz do Calvário Jesus fez 2 substituições por nós. E isto tem tudo a ver com isso que eu te acabei de dizer, que às vezes nós desanimamos porque não conseguimos ser constantes. Nós não conseguimos acertar sempre. Nós não conseguimos fazer tudo certinho. Nós não conseguimos orar sempre. Nós não conseguimos ler a Bíblia sempre. Nós temos altos e baixos. Pelo menos lá em casa eu tenho, não sei vocês, mas se calhar sou eu que sou muito pecador carnal ainda. Mas escuta, nós não conseguimos. Só que a palavra de Deus ensina-nos que Cristo na cruz, Ele fez 2 substituições por nós. Uma para a salvação, a outra para a santificação, sem a qual ninguém pode ver a Deus. Glória a Deus. O que é isso de santificação? É o processo que Jesus te vai levar através do Espírito Santo, através da palavra ministrada no nosso espírito. Ele vai te dizer: tu não devias ter falado daquela maneira. Essa característica de ser melindroso que tu tens, tu precisas de crescer nisso. Amém. Sabes, essa coisa de estar sempre a apontar o dedo aos outros e a falar nos outros, tu sabes que precisas mudar isso. Amém. Essa coisa de ser mentiroso, de falar de vez em quando uma coisinha, de não se preocupar muito com as coisas, tu precisas mudar isso. Irmãos, esses exemplos que eu estou a dar, eu sei que não é para ninguém aqui, amém? Mas é só para tu entenderes que essas coisas acontecem. E o que é que eu te quero dizer com isso? Irmãos, quando nós percebemos isso dentro de nós, o Espírito, a voz do Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, nós sabemos como é que eu vou ver-me livre disso. É aqui que entra uma coisa. Eu preciso de esconder-me em Cristo e dizer: Senhor, Amém. eu não sou capaz. Amém. É aqui que eu preciso de salvação e dizer: eu não sou capaz. Eu tenho medo que me vão bater, eu tenho medo que me vão rejeitar, eu tenho medo que vão fazer alguma coisa contra mim, eu tenho medo. Salve-me, porque eu preciso de ajuda para ser mais parecido contigo. Amém. E muitas das vezes aquilo que nós fazemos é não temos a coragem de fazer isto em Deus e preferimos muitas das vezes ir embora, fugir da célula, fugir dos irmãos, não estar em comunhão, ir embora, rejeitar a palavra. Porquê? No fundo, Deus sabe que tu és bem intencionado, que tu queres, que tu desejas muito. Só que o diabo de alguma forma se agradou de que o padrão é tão alto e que depende de ti. Só que não é. Tudo depende dele. É aqui que a graça de Deus se manifestou. Amém. A dizer: não é pela tua força, eu quero viver a tua vida. E essas 2 substituições aconteceram quando Jesus nos salva. Ele morre à nossa morte. Mas agora eu quero dizer: agora eu quero viver a tua vida no dia a dia. Amém. Então, quando acontecem os momentos em que eu me irrito com o meu marido, em que eu me irrito com os meus filhos, meu marido no meu caso não, que eu me irrito com a minha esposa, quando essas coisas acontecem, eu perco a paciência, eu vou para Jesus, eu digo: Jesus, ajuda-me, Espírito Santo, ajuda-me, dá-me graça, capacita-me, equipa-me, dá-me ferramentas para eu conseguir agir da maneira que tu queres. E eu não sei se já aconteceu isso na vida dos irmãos, mas passado alguns tempos, por causa de orar, por causa de buscar a Deus, por causa de comer de Deus, passado um mês, passado um ano, passado sei lá o tempo que for, nós começamos a ver que aquela característica na nossa vida já diminuiu bastante, ou já foi vencida. Não sei quem já teve essa experiência, mas isso é prova de que a graça e o amor de Deus continuam a manifestar-se na nossa vida. Amém. Amém. Irmãos, isso é o caminho que Deus criou para te levar a ser um vencedor. Amém. Enquanto igreja, Deus deu-nos ferramentas para te ajudar a ser um vencedor. Convertes, aceitas Jesus, vais ao encontro e depois há todo um caminho de vencedor. O curso de maturidade, o curso de CTL, outros cursos para te ajudar, curso de ceifeiros, parte de finanças, tudo para te ensinar e para te ajudar a ser um vencedor. Tudo
para te ajudar a cumprir o propósito para o qual Deus te criou na eternidade. Vir no Jardim do Éden e comunicar-se com o teu Espírito e ser conduzido aqui no Espírito. Amém ou não amém? Qual é a última parte que nós temos? Obrigado aqui. Vande. Você não está esquecido, está aí atrás, mas não está esquecido. Qual é a última parte do nosso ser, irmãos? Os irmãos vão tocar comigo? Amém? O nosso corpo. Quais são aí as funções do nosso corpo? Só colocar aqui antes, irmãos, aí no teu boletim está também que a nossa alma é transformada. Eu gostaria só de mencionar isso. A nossa alma é transformada pela renovação da mente e pelo contemplar o Senhor. Como é que eu faço isso de contemplar o Senhor? Eu faço isso em momentos de comunhão, quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para versículos bíblicos. Olha aqui, quando eu olho para a palavra, o Jorge já não está aqui, mas quando eu olho para a palavra, olho para Jesus e vejo, é o meu coração, as minhas motivações e as minhas práticas ainda não são parecidas com aquilo. Quando eu olho para isso, eu começo, Senhor, entra em mim, opera na minha vida, transforma esta característica minha. Eu estou a contemplar Jesus e estou a deixar que aquelas verdades entrem em mim e comecem a mudar comportamentos. Comecem a mudar comportamentos. Deixa eu te dizer uma coisa, todos nós, enquanto seres humanos, temos uma necessidade básica que faz parte de um instinto, e esse instinto pertence ao nosso corpo, que é a necessidade de nós termos razão sempre. Tem alguém cá em casa? Todos nós, enquanto seres humanos, temos esse instinto, essa necessidade de ter razão sempre, de estarmos sempre certos em tudo. Só que 99% das vezes essa necessidade de ter razão sempre esconde, no fundo, esconde um medo, que é aquele medo do Jardim do Éden. O medo de ser colocado de parte, o medo de ser apanhado com a boca na botija, o medo de ser rejeitado, de não ser amado. É isso que esconde muitas das vezes. Daí nós escondemos-nos e pensamos que sempre eu preciso ter razão e eu estar certo. É por isso, irmãos, que há uma vontade que precisa de prevalecer. É a vontade de Jesus. Dá para entender ou não? Agora aqui no corpo, o que é que nós temos? Quais são as funções do corpo? Olha aí. Sensação, locomoção e instinto. O que é essa função da sensação? Irmãos, por que Eva e Adão decidiram comer? Porque houve uma sensação do corpo e da alma que lhes disse: aquilo é bom. Reparem no que é que o versículo diz, Gênesis 3:6. Vendo que a árvore era boa, que era agradável e desejável, essa função, sensação, então decidiu comer. A outra função da locomoção, então, essa é simples porque é a função mais básica do nosso corpo. É mover-nos, irmos de um lado para o outro. E depois tem outra função, que é dos instintos. E aqui, nesta questão dos instintos, daquilo que eu te acabei de falar, há em nós um sentimento, algo que nós sempre temos que estar certos. Uns mais, outros menos. Em uns isso é mais acentuado, outros isso é menos. Mas todos nós temos isso. Aquele impulso de estar sempre certo. Porquê? Porque se eu estiver certo, nós sabemos, no fundo, que não há ninguém perfeito. Mas inconscientemente, nós ainda relacionamos e esperamos coisas perfeitas, pessoas perfeitas. E achamos que as coisas têm que ser perfeitas. E desejamos ser perfeitos. Mas nós sabemos que não há. Só que há sempre aquela coisa de eu preciso ter razão. O meu ponto de vista precisa ser melhor que o outro. Isso revela que há em nós esse instinto, esse medo, instinto de ser aceito, mas também um medo de ser colocado de parte. E olha aqui.
A verdade do Evangelho, mais verdade, verdadeira, verdadeira, e talvez a mais difícil de ser aceita, é a verdade de que nós somos amados incondicionalmente. Porquê? Porque se nós tivéssemos certeza, convicção clara, cristalina, absoluta, que somos amados sempre, nós não teríamos problema em abrir mão do nosso ponto de vista e da nossa razão. Nós não discutiríamos tanto para ter razão. Nós não bateríamos tanta boca para ter razão. Nós não lutaríamos tanto e investiríamos tanta energia para fazer valer que o meu ponto de vista é melhor do que o teu. Nós não exigiríamos tanto para dizer, não, eu estou certo e tu estás errado. Nós não faríamos isso. Amém, ok. Sabe aquele ditado que diz, quando um não quer, dois não brigam? É por aí. E aqui, nesta parte dos instintos, nós temos os instintos básicos, que é o instinto de sobrevivência, o instinto de defesa e o instinto sexual. Que esse fica para os casados, para logo à noite, quando forem para a cama. Irmãos, Deus criou-nos com isso. Deus criou-nos dessa forma. Agora, cada uma dessas partes do nosso ser precisa estar sujeita a algo que é a vontade de Deus. Sempre, sempre. Como é que nós então vamos agora transformar, vamos mudar o nosso corpo? Irmãos, sabe por que é que nós oramos e jejuamos? Porque o nosso corpo precisa ser disciplinado. Precisa haver disciplina no nosso corpo. E a forma de disciplinarmos o nosso corpo, uma delas, é através das disciplinas espirituais. Através da oração, da confissão da palavra, através do jejum. Isso é para te ajudar a colocar o teu corpo no devido lugar. A palavra de Deus fala em Romanos que o pecado, quando veio a Adão e a Eva, brilhou dentro dos olhos. O homem foi acionado. Hoje conosco é assim, o homem é acionado. E o nosso velho homem, diz a palavra de Deus, ele já foi crucificado na cruz do Calvário. Hoje, não deve ser, voltando a repetir isto mais uma vez de outra forma, hoje, cada vez mais, não é o nosso corpo que tem que mandar. Não é aquilo que nos apetece ou que dá prazer exterior, palpável. Hoje não é aquilo que a minha alma deseja. Hoje é aquilo que vai fazer bem ao meu espírito. É isso que precisa haver. Os irmãos ainda estão comigo? Amém. Vamos ficar em pé, por favor? Muito obrigado.